A graça e a paz, amados irmãos em Cristo, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço fraterno a todos os nossos irmãos da amada Primeira Igreja Batista em Itamaracá, os irmãos que compõem a igreja sede lá em Jaguaribe, a igreja do Pilar, a igreja do Forte, e também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas e amigos que acompanham os estudos e os nossos cultos. Que o Espírito Santo do Senhor dirija a vida de cada um de vocês. E nesse mês de maio, é um mês sempre destinado a tratarmos sobre assuntos de família, mensagens, estudos. Queremos trazer um estudo sobre construa a sua felicidade dentro do lar, com tua família. Talvez você esteja precisando receber orientações como salvar teu casamento, como restaurar teus relacionamentos dentro do teu lar. E nesse período em que estamos mais reclusos, né? Estamos de quarentena, que você possa trabalhar em cima disso, trabalhar para restaurar teus relacionamentos. Talvez esteja precisando melhorar algumas coisas, seja com teus filhos, seja com esposa, esposo. Então essa é a hora. Por isso eu trago nesta noite, construa a sua felicidade. Eu te convido agora para orarmos, em nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela vida. Obrigado pela salvação. Tem suprido as nossas necessidades, Pai, e por isso somos gratos. Nossos corações se alegram e te louvamos e te adoramos, ó Pai. Te peço também nesta hora o perdão aos nossos pecados. Que tenhamos, ó Pai, essa misericórdia sobre nós a cada dia. E que se erramos ou falharmos, vem derramar a tua graça, o teu perdão sobre nós e nos sustenta com tua mão poderosa, para que possamos andar segundo a tua vontade. Ó Santo e Eterno Deus, eu te intercedo agora, ó Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, pelas famílias que perderam seus entes queridos, pelas famílias enlutadas, que tu as conforte, ampare, Senhor, nesse momento tão difícil. Te peço também a tua proteção, ó Pai, pelas famílias do teu povo, da tua igreja, e que nesta noite, ó Pai, possamos tomar decisões importantes para restaurar nossas famílias. Se esse estudo, ó Pai, chegar dentro de um lar, diante de um irmão, e que precisa, ó Pai, de uma palavra de restauração para o seu lar, que o teu Espírito Santo realize essa obra em sua vida, conscientizando, ensinando, mostrando, para que possamos assim edificar as famílias, para que construamos a nossa verdadeira felicidade. Obrigado por este momento, Pai. Que o teu Espírito Santo agora nos ilumine, nos dê sabedoria, discernimento, revelação da tua palavra, para que assim possamos transmitir as tuas verdades e que todos possam receber esta palavra com alegria. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Sabe, meus irmãos, construir a felicidade não é fácil. Ela não chega por acaso. Ela só chega através de muita luta. Ela só chega através de muita oração. E a gente vai trazer uma palavra que leve a você a construir a tua felicidade. E entender o que é a felicidade. Como ela se apresenta. Onde buscar a felicidade. Então eu convido você a estar acompanhando com muita atenção esse estudo. E nós vamos começar lendo o Salmo 128, né, que é o Salmo da família, não é? O Salmo que fala sobre como deve ser a vida em família. É um Salmo belíssimo, curtinho, apenas com 6 versículos, não é? Apenas com 6 versículos. Ele diz o seguinte, Salmo 128, você pode abrir sua Bíblia para acompanhar o estudo, tá? Diz assim, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveiras, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida.
e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Não é maravilhoso, meus irmãos? É o retrato da bênção de Deus sobre a família. Esse é o escopo, é o projeto de Deus para uma família abençoada, não é? Pois é feliz o homem. Para você construir a tua felicidade de família, você tem que ter o temor do Senhor no teu coração, não é? Andar nos caminhos. E andar nos caminhos de Deus, irmãos, não é fácil. Não é de qualquer jeito, é seguir os passos de Jesus. Isso é importantíssimo para as nossas vidas. Seguir Jesus Cristo a cada momento que a gente andar. A pergunta que a gente pode fazer todos os dias é: em nosso lugar, o que faria Jesus? Não é? Aí o salmista, não é? Ele vem continuando dizendo: do trabalho de tuas mãos comerás. Né? Teremos o trabalho que trará o sustento, não é? Através da misericórdia de Deus. Feliz serás e tudo irá bem. Mas isso depende de quê? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. O convívio familiar, como será? Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Né? Tudo isso são promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso precisamos andar no temor do Senhor e dos seus caminhos. Olha o versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que beleza, né, irmão? Que maravilha, meu. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí, finalizando já, ele abençoa, não é? Ele traz uma bênção. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, né? A prosperidade, os herdeiros, aqueles que continuarão o legado de fé que você ensinou. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Então, meus amados, o Salmo 28 ele retrata o ideal de uma família abençoada, de uma família nos pés do Senhor, de uma família que ama a Deus. Mas como construir essa felicidade? Né? Eu começo perguntando: o que é a vida, meu irmão? O que ela significa para você? Qual o valor que a vida tem para você? Tá? Eu costumo definir a vida como um ato do amor de Deus que nos fez existir. Deus colocou o seu amor no momento em que nos formou do pó da terra. Foi um ato, uma ação do amor de Deus, nos dando vida. Ele não só fez como os animais, não é? Que ele disse: faça cada um segundo a sua espécie. Mas ele colocou um diferencial na gente. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não é? Então a gente tem que entender o significado da vida, para que a gente possa valorizar o que Deus tem nos dado. Em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, a gente vai ver essa comparação. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Aí começa o relato de toda a criação, né? De tudo que Deus fez, tá certo? E aí Deus vai trabalhando para construir esse universo maravilhoso, né? Tá? E também, aqui no versículo 24, ele diz assim, 24 e 25, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era muito bom. Então foi dessa maneira que ele criou os animais. Mas nós, ele criou de maneira diferente. Veja no relato, no capítulo 2, versículo 7. Então formou Deus ao homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que bênção, não é? Nós não somos iguais aos animais. Deus nos moldou. A impressão que dá quando ele fala, né? Nos fez do pó da terra e soprou em nós o fôlego da vida. A impressão que dá é que ele nos moldou, né? Com suas mãos ele trabalhou. E depois, ao final, ele sopra em nossas narinas. E nós nos tornamos almas viventes, seres pensantes, diferentes dos animais, né? Então, se Deus trabalhou dessa maneira, se Deus colocou amor na nossa criação, se Deus colocou em nós a sua personalidade, passamos a nossa imagem e semelhança, imprimiu em nós a capacidade de amar, de sentir, de ser feliz, será que Deus nos fez para a infelicidade? Eu tenho certeza que você está respondendo aí não. E é verdade. Deus não nos fez para a infelicidade. Deus fez para sermos felizes. Deus fez com propósitos específicos. E eu quero convidar você a entender isso. Então, qual é a causa de toda a infelicidade? Por que nós sofremos? Por que as coisas se abatem sobre nós? Não é? Por que doenças chegam? Por uma única razão, meu irmão: o pecado. Ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Aí eles se envergonham por causa do pecado que cometeram. Não é? E aí Deus vem na viração da tarde para conversar com eles, mas eles se escondem. Então, meus irmãos, Deus não nos fez para a infelicidade. A infelicidade, ela vem por causa do pecado. Uma vez alguém me perguntou: pastor, eu acho que o amor é a causa do sofrimento. O amor não é a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é o pecado. Mas quem ama, sofre. Jesus sofreu por nós, pelo seu grande amor, morrendo na cruz. Mas a causa do sofrimento dele não foi o amor dele. A causa do sofrimento dele foi o nosso pecado. Não é? Então, meus irmãos, o pecado é a causa de toda infelicidade. Quando eu peco, eu magoo alguém. A Deus, a mim mesmo e ao próximo que está ao meu lado, seja ele família ou amigos, ou irmãos da igreja. Então, isso é o pecado que traz. E a pergunta que eu faço a você é essa: você é feliz? Você tem construído a felicidade? Não é? Não confunda a felicidade com alegrias, né? Que são passageiras. Alguém diz que não há felicidade, mas a Bíblia diz que feliz serás. Então há felicidade, irmãos. Aleluia. Feliz serás e tudo te irá bem. Então há sim felicidade, porque a felicidade, ela é específica na vida daquele que conhece a Deus. E a gente vai entender por que isso mais na frente, não é? E por isso precisamos entender duas coisas sobre felicidade. Duas coisas precisamos saber sobre felicidade. E eu quero passar esse segredo para você, não é? Para a gente entender como a gente constrói a nossa felicidade, a gente tem que saber essas duas coisas, esses dois segredos. Preste bem atenção no que a gente vai passar para você. Primeira, a felicidade é construída diariamente através dos acertos, né? Os nossos erros só levam à infelicidade, mas os acertos nos levam à felicidade. Amém? Então, irmãos, aprenda isso. A felicidade, ela é construída diariamente, das nossas escolhas, nas nossas atitudes, naquilo que a gente planeja, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente diz, como a gente se expressa, como a gente se relaciona. Tudo isso é a construção diária. Mas para que a felicidade seja construída, nós temos que acertar nessas escolhas. Nós temos que acertar nas palavras que dizemos.
nós temos que acertar nos planos que nós projetamos em nossas vidas. Né? Por isso que a Bíblia nos diz, Provérbios, que os pensamentos, os planos, né, nascem do nosso coração, mas a resposta, a confirmação vem dos lábios do Senhor. Então, a primeira coisa é essa: a felicidade é construída diariamente em cima dos acertos. Tá? A segunda coisa é: a nossa felicidade está nos relacionamentos, irmão. Não é em coisas materiais, não é na casa. A questão das coisas materiais, elas nos ajudam a ter mais conforto, contribui para um certo grau de felicidade. Mas quem é feliz na família, quem é feliz no seu lar, com sua esposa, com seus filhos, pode vir em situações difíceis, mas você continuará feliz. Mas se você é infeliz dentro da tua casa, você pode ter uma conta bancária gorda, mas aquilo não adianta muito, porque a felicidade não se compra, a felicidade se constrói, e ela é em cima dos relacionamentos. São nos relacionamentos que a gente encontra a verdadeira felicidade. Não são nas coisas materiais, não é no carro, não é na casa, são nas pessoas, são em nossos relacionamentos. Essas duas coisas são muito importantes para a gente aprender. Veja o que disse o Salmo 128, né? Ele não disse que a gente vai ser feliz por causa da nossa casa, mas seremos felizes com nossa família dentro do lar, né? Com os nossos filhos, com esposa e esposo. Isso é a construção da verdadeira felicidade. Não é? Então, são 3 níveis de relacionamento que devemos cuidar. E o Salmo 128 ele diz: andar no caminho do Senhor, temer ao Senhor, é o primeiro relacionamento com Deus. O segundo relacionamento, ele fala, a tua esposa no interior da tua casa, é o segundo nível de relacionamento, não é? Que é com a família e os filhos. E depois, a paz em Israel, que significa a paz em sociedade, com os nossos amigos, não é? E irmãos. Então, vamos ver aqui o primeiro relacionamento com Deus. Abra a sua palavra aí, a palavra de Deus, né? A sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, e você vai encontrar falando sobre isso. Né? Jeremias, capítulo 31, ele diz o seguinte no versículo de 1 a 4. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou grande graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Assim serás adornada com os teus adultos e sairás com o coro dos que dançam. Observe aí esse quadro, não é? Do relacionamento que Deus tem para com o seu povo, e hoje através de Jesus Cristo para os cristãos. Por isso que Deus trata o relacionamento dele com a igreja, com o seu povo, como se fosse um casamento. Quando o povo de Israel pecava e procurava outros deuses, ele considerava isso um adultério. Então, o principal relacionamento que devemos ter é com Deus. Apesar de a gente precisar de ser feliz dentro do nosso lar, mas a nossa felicidade precisa ser primeiramente com Deus. Ancore a sua felicidade sempre em Deus, não nas pessoas. Deus é tua vida. Deus é tudo para você. Em segundo vem a tua família, que traz a felicidade, né, naquele aspecto mais humano, não é? Naquele necessidade que nós temos de viver em sociedade, em família. Olha o que nos diz Marcos aqui, no capítulo 12, e versículo 30. Abra aí a sua Bíblia, em Marcos 12, 30, que diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
Então veja que o mandamento é para amar a Deus o quê? Acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todos os teus sentimentos, sabe? Com todo o teu amor, com toda a tua alma, todo o teu ser, né? Todo o teu entendimento, toda a tua mente e toda a energia que você tem. Então, o primeiro relacionamento que devemos cuidar é o relacionamento com Deus. Mas eu não vou tratar hoje do nosso relacionamento com Deus. Eu vou estar tratando agora do relacionamento com família, não é? Então, o segundo nível de relacionamento é o relacionamento familiar. O Salmo 128 a gente já leu. E eu convido você a abrir aí 1 Timóteo, no capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, esse é um texto bastante importante para a gente cristão. Ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que incrédulo. Olha que coisa séria. Se você não cuida da tua família, você é pior do que incrédulo. Tem negado a fé. Porque a fé em Deus nos leva a cuidar daquele que nós amamos, a cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, a esposa cuidar do marido, viver uma vida abençoada assim. Então, se você está desprezando os teus familiares, tua esposa, teu esposo, teus filhos, você nega a fé e é pior do que incrédulo. Certo? Porque você conhece a verdade e não faz o que tem que ser feito. Por isso que é pior do que o incrédulo. O incrédulo nem conhece bem a Deus e nem respeita. Mas nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, a nossa família, muitas vezes. Então, esse é um versículo bastante importante para o relacionamento familiar. E o terceiro relacionamento é entre os amigos, né? Irmãos e amigos, irmãos da fé, amigos, né? É o terceiro nível, né? Isaías 41 diz a um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, esforça-te. Um ao outro ajudou. Então, meus irmãos, esses são os três níveis de relacionamento nos quais a gente vai encontrar e construir a nossa felicidade. Em Deus, na família e na sociedade de um modo geral, né? Parentes, irmãos de igrejas e amigos são também parte da construção dessa felicidade. Mas hoje eu vou falar sobre relacionamento familiar. Trazer alguns conselhos para você. Tá? Então continue acompanhando, porque teremos momentos especiais aqui ainda nesse estudo. Né? Vamos ver como construir a felicidade em família. Como construir? Será que é no passe de mágica? Será que se eu tocasse um dedo serei feliz? A resposta é não. Meu. Requer de nós muito esforço, requer de nós muita dedicação, requer de nós muita oração, requer de nós muito compromisso com a palavra de Deus, requer de nós uma mentalidade de que a família, enquanto aqui na terra, é a mais importante. Né? É mais importante. Então, colocando, para começar a construir a felicidade em família, nós temos que colocar algumas prioridades. Colocar prioridades é a coisa importante para que a gente possa fazer a edificação da nossa família, do nosso lar e da nossa felicidade. O que mais importa? O que é mais importante? Agora falando sempre a nível de família, tá? O mais importante, irmão, são as pessoas. Vidas são mais importantes. Vida é mais importante do que coisa, de que objetos, de que dinheiro, tá? De que certas amizades. A família, as vidas que compõem a nossa família, são as mais importantes. Por isso devemos ter essa consciência de que a prioridade, enquanto aqui é meu relacionamento com Deus e minha família, meu relacionamento familiar.
Depois vem as outras coisas, trabalho, a obra do Senhor, coisas materiais, lazer e etc. Não é? Então as vidas são mais importantes, tá? Então preste bem atenção. Então vamos lá, cuidando de seus relacionamentos no lar. Hoje nós vamos passar alguns conselhos para que você possa edificar a tua vida dentro do teu lar, não é? 7 conselhos para ser feliz na família. É isso que nós vamos passar para você nessa noite. 7 conselhos para ser feliz em tua família. Como melhorar o relacionamento em casais, pais e filhos? Olha, eu não sei como é que está a tua vida familiar agora. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com teu esposo ou o teu relacionamento com tua esposa. Eu não sei como é que está o teu relacionamento com teus filhos. Eu não sei como é que está os teus relacionamentos aí para quem é jovem, com teus irmãos dentro do lar. Mas você vai ver 7 conselhos que são importantes para a gente melhorar nosso relacionamento, baseados sempre na palavra de Deus. E aí ela trará para nós a luz, ela trará para nós o caminho que vai nos conduzir a abençoado relacionamento que a gente tanto deseja. Então construa a sua felicidade e siga esses conselhos que a gente vai começar agora. Primeiro, seja uma pessoa de Deus. Você nunca conseguirá uma felicidade se você estiver longe de Deus. Você não conseguirá construir a paz dentro do lar se você não for uma pessoa de Deus. Salmo 1 é bem conhecido, né? que eu chamo de o Salmo do caminho da felicidade. Não é? Ele diz que é muito conhecido, a gente sempre cita na igreja, né? Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Feliz. O homem que anda no conselho, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, meu irmão, seja uma pessoa de Deus. O que é isso? Primeiro, não ande no conselho dos ímpios. Quem pode te dar os melhores conselhos? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade. E onde estão esses conselhos? Na palavra de Deus. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco, nesse salmo, como devo me relacionar com a palavra de Deus. Os melhores conselhos não vêm dos amigos. Os melhores ensinos vêm da palavra de Deus. Amém? Aproveite a palavra de Deus. Ela te dá o caminho da felicidade. Depois ele diz, não anda no conselho, nem se assenta nem se detém no caminho dos pecadores. Sabe? Trilhar esse caminho não é o que Deus quer. Deus quer que você ande no caminho dele, no caminho que conduz à verdadeira felicidade, e cuja a folhagem não murcha. Quando você andar no conselho de Deus, você vai ter uma vida como aquela árvore plantada, que a folha não murcha, está sempre viçosa o ano todo, sempre alegre, sempre feliz, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não conviver com esse tipo de conduta, esse tipo de pessoas. O seu convívio deve ser com a tua família e com o povo de Deus, com a igreja, com teus irmãos na fé, com teus parentes. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Não ande com esse tipo de amizades. Então, primeiro conselho, seja uma pessoa de Deus e seja feliz. Segundo conselho, estude quem você ama. Se você abrir aí Provérbios 27, Provérbios é rico, tá? De muitos ensinos. Provérbios 27, no versículo 23, ele diz: procura conhecer o estado
do teu gado, né, ou das tuas ovelhas, e cuida dos teus rebanhos. Nosso rebanho no lar, nossas ovelhas no lar, são os nossos filhos, é a nossa esposa, ou para a esposa é o seu marido também. Procura conhecer o estado deles. Você sabe quem são os teus filhos? Como eles se comportam? Quem são as amizades que ele tem? Tu sabe quem é tua esposa? Que período de vida ela está vivendo? Quais são as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas lutas? Estudar quem a gente ama é sempre buscar conhecê-la, avaliar. Eu tenho 30 anos de casamento e a gente está num período de mudanças, não é? Estamos com 52, 53 anos. Então o nosso corpo, a nossa maneira de pensar, a nossa agilidade, tudo isso vai mudando com o tempo. Nós não somos mais as mesmas pessoas quando nós casamos. Então eu tenho que entender ela, eu tenho que estudar os comportamentos que vão mudando ao longo do tempo. E saber do que ela gosta, do que está gostando agora. Não é? Isso é estudar a quem a gente ama. Os meus filhos, sempre eu procurei ver o que é que eles gostavam. De que diversão eles gostavam, do que eles gostavam de fazer, quais matérias na escola que eles eram mais fortes e mais fracos para eu ajudar. Entendeu? Isso é estudar. Como meus filhos reagiam quando eu repreendia, qual a maneira que eu deveria repreender um ou outro. Isso é estudar. E ao longo da vida a gente continua estudando, porque eles vão envelhecendo também, vão mudando de pensamento, de ideias, vão construir outras famílias. E a esposa e o esposo ficam juntos. Por isso precisamos estudar, conhecer quem é quem, para poder ajudar no momento difícil, para não cobrar coisas que eles não podem oferecer, porque a gente cria muita expectativa em cima das pessoas, mas nós somos falhos, irmão. Às vezes nós falhamos. Então procure sempre conhecer quem é a pessoa com quem você está casado, casada, e quem são teus filhos. É um conselho importante. E à medida que você conhece, compreender a realidade deles. Sabe? Ter a compreensão da realidade deles. De como eles se comportam. Mas às vezes os adolescentes estão deprimidos, a gente não vê. Ou não enxerga. Ou nem procura enxergar. O filho chega triste em casa e não procura conversar. Não procura animar, não procura ajudar. Não é? E depois que a gente vê, a pessoa está envolvida com droga, ou está sendo maltratado na escola, e a gente não sabe de nada. Então, estude quem você ama. Descubra quem é a pessoa que está ao teu lado dormindo na tua cama. Quais os comportamentos que a pessoa tem. Né? Eu não estou falando em investigar a pessoa. Olhar o celular, quantas ligações tem. Não é isso, não. Eu estou falando de conhecer a personalidade, a reação quando ela enfrenta dificuldades, para você apoiar no momento certo. Quando ela está calada, ou quando ele está calado, o momento de falar é o momento de calar. Tudo isso a gente tem que conhecer, para a gente possa construir a felicidade. Terceiro, escute mais. Provérbios 18, versículo 3, diz assim, versículo 13, né, melhor dizendo, responder antes de ouvir é loucura e vergonha. Responder antes de ouvir é loucura e vergonha. Ouça mais, fale menos. Especialmente para os homens, escute mais sua esposa. Escute o que seus filhos querem dizer. Ouça as queixas deles, mesmo às vezes contra você ou contra nós como pais. Procure compreender e orientar e dizer a ele por que é que você age dessa maneira. Escute mais, dialogue mais, converse mais, abra o coração para a tua família. Sabe, às vezes ele só quer falar.
e não escuta o que as pessoas dizem, não escuta o que os filhos sentem. O filho vai dizer algo, você já entra assim dizendo, não interessa não. Eu sei de tudo, faça o que eu estou dizendo. E você não escuta as razões dos teus filhos. Então escute mais. Por quê? Porque responder antes de ouvir é loucura e vergonha. Escute, medite, avalie e responda. Certo? Você vai construir uma família mais abençoada. Quarto conselho. Perdoe mais. Sabe? Perdoe mais. Em Lucas, capítulo 23, nós temos um momento difícil na vida de Jesus. É um momento de dor, de sofrimento. No versículo 34, diz assim: contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo-lhe as vestes dela e lançaram sortes. Né? Jesus, pregado na cruz, diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele teria todo o direito de dizer, Senhor, castiga eles. Meu Deus, meu Pai, castiga eles. Perdoe mais. Nós falhamos, irmão. Nós somos falhos. Seus filhos são falhos. Sua esposa é falha. Nós, como marido, também somos falhos. Você, esposa, perdoe. Você, marido, perdoe. Eu aprendi no meu casamento, na cerimônia do meu casamento, o pastor disse assim, as 3 palavras mais difíceis no relacionamento é: eu errei, me perdoa, eu amo você. Vou repetir. Eu errei, me perdoa, eu amo você. São as palavras mais difíceis de se dizer. Mas perdoe. Né? Porque quanto mais perdoa, mais amor se cria no ambiente. Sabe? As pessoas se sentem perdoadas pelos erros, elas se sentem acolhidas, recebidas, amadas. Tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha que orientar, não tenha que dizer que, olha, eu não gostei disso, mas eu te perdoo. É o domínio próprio que a Bíblia fala. Né? Então, ter paciência com as pessoas. É importante o perdão dentro do nosso lar. Quinto conselho. Apoie mais. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 4. Eu uso muito esse capítulo, né, quando eu faço cerimônia de casamento. Né? Eu acho muito importante esse texto sobre apoiar um ao outro. Apoiar é muito importante. Capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9 ao versículo 10. Ele diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro, ou um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu poderia ler até o 11. Né? E o 12, também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer com um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Apoie mais. Às vezes o filho chega com um projeto, com um sonho. Pai, mãe, eu quero, pensando em fazer isso. Aí você diz, nada, meu filho, não, que nada, encerra isso aí. E você não procura discutir com ele, conversar. Dizendo, por que você quer fazer isso? O que é que você quer alcançar com isso? Às vezes os maridos matam o sonho das esposas. As esposas, às vezes, quando jovem, têm sonhos. Aí casam, às vezes vêm os filhos, às vezes tem que trabalhar para ajudar. E alguns sonhos ficam deixados para depois. Por exemplo, fazer uma faculdade. A minha esposa, por exemplo, foi fazer faculdade com 30 anos. Depois que os filhos já tinham nascido, já estavam estudando.
E ela disse, Marcelo, eu quero fazer minha faculdade, terminar meu curso de administração. E eu apoiei ela. Né? E durante o curso foi o período que eu viajei para trabalhar em João Pessoa. E às vezes eu passava a noite, passava a semana lá em João Pessoa. Mas ela continuou estudando e eu apoiando. Quando eu chegava no sábado, eu ia escutar. Ou quando eu vinha na quarta-feira, quando tinha condições de vir na quarta-feira à noite, eu ia escutar ela dizer como foi a semana, com os filhos, como foi a faculdade. Né? Todo dia eu ligava para casa, qual foi a dificuldade no trabalho, perguntava aos meninos como é que estavam as atividades da escola, e quais os sonhos que eles tinham. E ela concluiu o seu estudo. Né? E isso é muito bom. Não destrua o sonho dos teus filhos. Não destrua o sonho de tua esposa, do teu esposo, de fazer um curso a mais. Eu estou com 53 anos, estou cursando nutrição. Quando eu disse, vou estudar nutrição, minha esposa apoiou de imediato. A gente tem que pagar a faculdade, tudo isso, mas está tudo em conjunto. Apoie mais. Tá certo? Ah, pai, eu quero ser, quando me formar, quero ser um pintor de carro. Aí você chega para ele e diz, você pode ser um pintor, mas desde que seja o melhor pintor de carro. Entendeu, irmãos? Não é dizer, não, essa profissão não presta. Não. As profissões que não prestam é aquelas que têm risco. Por exemplo, risco à integridade da pessoa e à moral. Não é? Isso aí você tem que cuidar, para não se envolver com aquelas profissões como de modelo, né? E coisas assim que levam à prostituição muitas vezes. Tá? Mas se você quer ser um pintor de automóvel, quer ser um mecânico, quer ser um pequeno comerciante, ajude o seu filho a realizar o sonho dele. Ele não tem que ser a sua cópia, não tem que ser a mesma profissão que você tem. Né? E aí você vai ganhar teu filho para você. Você vai ganhar muito mais a tua esposa para você. Esse é o quinto conceito. Sexto conceito. Reconheça mais. Reconheça mais. Abra aí Romanos, no capítulo 13, e versículo 7. Você vai ouvir o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse é um texto que a gente muitas vezes diz na igreja, não é? Quando vai falar sobre alguém que fez um bom trabalho, a quem honra, honra. Mas isso tem que ser dentro do lar. Quando sua esposa faz uma comida boa, que você gosta, reconheça, agradeça, ô minha querida, que coisa boa, que comida gostosa. Quando ela passa uma roupa direitinho, o esposo também precisa ser reconhecido das atividades, seja no trabalho secular, a esposa que trabalha fora, que chega cansada, e você escuta ela, as dificuldades do trabalho, você precisa reconhecer, você é uma lutadora, você é uma vencedora, você é uma pessoa que Deus ama e que vai te ajudar. Reconheça. E teus filhos, reconheça as notas, o esforço que ele tem feito. Né? Às vezes os pequenos trabalhos dentro de casa. A esposa reconheça aquele conserto do cano que o marido fez. Né? Se eu estou aqui em casa, se eu pregar um prego e minha esposa olhar assim e dizer, que bom que você pregou esse prego aí, porque eu estava precisando mesmo. Tá? Pendurar aqui uma toalha. Entendeu, irmão? Reconheça o esforço dentro do lar. Tá? Entrou dentro do banheiro, tá limpinho o banheiro, cheirinho de detergente, né? De desinfetante, cheirinho lá floral, jasmim. Ô querido, esse perfume é muito bom. A gente entrar no banheiro, tem um banheirozinho limpinho assim, que coisa boa, né? Obrigado. Isso é importante. As pessoas se sentem valorizadas, se sentem amadas e vão fazer aquilo com muito mais gosto.
É o reconhecimento pelo esforço que aquela pessoa fez em determinado serviço, em determinada ação. Então, reconheça mais, meu irmão. Você, esposa, reconheça mais os teus filhos, o esforço deles e também o do marido. E, consequentemente, também o marido a mesma coisa. E o sétimo conselho: conquiste mais. Aí você não quer isso, pastor, conquistar mais. Eu não já casei? Eu casei porque eu conquistei. Já botei os filhos no mundo, então é meus filhos. E, queridos, você precisa aprender alguma coisa sobre o amor. Né? Vamos ler Filipenses 3,12. Diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós já fomos conquistados por Cristo para a salvação, mas enquanto aqui devemos trabalhar para conquistar essa salvação, não é? Não é que a gente perca pelas nossas obras, mas as nossas obras devem refletir essa conquista de Cristo em nós. Não é? Então, conquiste mais. Eu quero dizer uma coisa a vocês. A esposa, ela permanece no casamento e amando enquanto ela for conquistada. O amor de filhos também é uma conquista. Quando a mulher engravida, ela já está amando o seu filho. Não é? Isso é maravilhoso. O pai também, quando vê a criança nascer ali, já está amando. E é um amor incondicional. Mas o amor de filhos é conquista. Por isso que a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe. Ele não diz ama teu pai e tua mãe. Porque o amor é conquista. Os filhos precisam ser conquistados. Eles têm a obrigação de honrar. Mas amar é conquista. Eu digo sempre aos irmãos aí quando faço estudo sobre casais: a minha esposa está comigo enquanto eu a conquistar todos os dias. E a mesma coisa ela faz. Não é? Precisa me conquistar todos os dias. Porque senão um dia eu posso chegar e dizer: não quero mais não. O amor esfriou. Entendeu, irmão? Conquiste mais. A salvação a gente conquistou, mas a gente precisa trabalhar como se precisássemos conquistar ela a cada dia. Com testemunho, com serviço cristão. Assim também a nossa família. Conquiste a sua esposa todos os dias. Conquiste o amor de seus filhos todos os dias. Conquiste o amor do seu esposo todos os dias. E aí você vai construir a sua felicidade. E todos esses 7 conselhos é um conjunto de atividades, de coisas que você pode fazer, além das coisas espirituais, como orar pela família e orar com a família. Orar na mesa na hora da refeição. Orar de madrugada pela tua família. Orar ao lado da cama do teu filho enquanto ele dorme. Ensinar a Bíblia, a palavra de Deus a eles. Fazer culto com a família dentro de casa. Tudo isso são atividades que vai ser o grande diferencial na vida de uma família feliz. Então construa a sua felicidade. Sabe? E você vai ver o que é ser feliz dentro do lar. E é maravilhoso. É maravilhoso. Conclusão: você pode ser feliz. Amém? A felicidade, ela existe. A felicidade é algo especial. Então, a partir de hoje, restaure seus relacionamentos. Viva para Deus, viva para a tua família, viva para a tua igreja. E assim Deus cuidará das coisas que serão acrescentadas. Que Deus abençoe a vocês, ao esposo, à esposa, aos filhos. Que Deus abençoe o relacionamento de vocês. Façam uma revisão nesse estudo. Não é? Você está recebendo, mas sempre acompanhe, reveja, para você não esquecer aqueles 7 conselhos. Acesse o canal Rede de Discípulos, Pastor Marcelo Oliveira.
e você vai aprender muito sobre o que é um relacionamento verdadeiramente feliz. Eu sou feliz na minha família. E você? Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai amado, obrigado por toda a felicidade que nos ensinaste a construir, pelo poder do Teu Santo Espírito, pela ação de Cristo e os seus ensinos, pelo Teu grande amor. Obrigado porque eu sou feliz na minha família. Obrigado pela minha família, porque a minha família é feliz. E obrigado pelas famílias dos Teus filhos, que eu sei que também são felizes. E nós temos lutas, temos dificuldades muitas vezes, mas mesmo assim temos construído uma família abençoada. Obrigado, ó Pai, porque nos inseriste nessa família com o propósito de construir a nossa felicidade. Obrigado por tudo, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu te oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todas as famílias. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos conduza à felicidade. Amém.